Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E realmente a situação é muito complicada, é muito preocupante esse atual momento do Vasco da Gama. Não sabemos se vamos subir, o elenco é fraco e além disso tudo, nós ainda temos que ouvir deboche e zoação de jogadores das equipes da Série B. Já não bastava o que aconteceu com o Eric Flores na partida contra o Remo, onde o jogador debochou do Vasco, zombou do Vasco, e dessa vez foi o Leandrinho, jogador do Operário, e após a vitória do Operário ontem sobre o Vasco, o atleta usou as suas redes sociais para também debochar do Vasco da Gama. Então é uma situação muito complicada, o torcedor está tendo que aguentar demais e realmente também está se cansando, porque hoje teve manifestação pela parte da manhã da torcida vascaína em São Januário, muros pichados e mensagens duras contra essa atual diretoria. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer tudo o que aconteceu sobre o Vasco da Gama e falar sobre reforço, que o Vasco está com muita força e querendo demais trazer o Valber, reserva do Cuiabá. É inacreditável o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. O momento é duro, o momento é muito difícil, é realmente o pior momento da história do Vasco da Gama e a gente precisa de você que está aí desse lado, para que a gente tenha mais força, para que a gente tenha mais voz, para que a gente possa chegar a essa diretoria e realmente mostrar que não estamos satisfeitos. E para que isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição, a gente precisa do seu like, a gente precisa do seu comentário. Demonstre insatisfação, demonstre que você não aceita isso que está acontecendo dentro do Vasco. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário com relação ao que você acha dessa atual diretoria. Vamos ter força dentro dessa plataforma e mostrar que o Vasco é nosso e não deles. E também, é claro, vamos logo começar esse vídeo sem muita enrolação, trazer as últimas novidades do Vasco da Gama e começar falando no vídeo de hoje sobre o que aconteceu pela parte da manhã em São Januário, porque o nosso estádio acordou realmente com diversas formas de protesto de torcedores. Por volta aí das 6, 6h30 da manhã, apareceram pichações em São Januário, com alguns dizeres aí que está aparecendo para você, né, desejando aí que vai acontecer coisas ruins para todo mundo da diretoria, consequências vão acontecer se as coisas não mudarem, dizendo inclusive que o Vasco tem que subir, mesmo que aconteça certa consequência com alguém, ou seja, realmente a torcida está revoltada, o torcedor não está aguentando mais esse atual momento, não condiz a mim a dizer se é certo ou errado, eu só faço aqui passar as notícias para vocês, e realmente o torcedor cansou. São Januário acordou pichado, São Januário acordou inclusive queimado, tá passando o vídeo para vocês, um portão do nosso estádio que acabou sendo queimado por torcedores vascaínos, porque realmente essa situação tá inadmissível, ninguém aguenta mais e também ninguém aguenta mais essa diretoria que está dentro do Vasco, sem sequer um posicionamento, sem sequer trazer reforços, e nós torcedores vascaínos que sofremos com essa atual situação. E não é a primeira vez que a torcida, né, faz certo tipo de protesto. No jogo contra o CRB, aliás, em São Januário, vitória essa do Vasco por 3-0, um drone sobrevoou o estádio com os dizeres: o Vasco vale mais que suas vidas, joguem por elas. E as frases, né, realmente se assemelham, é claro, escritas de maneira diferente, mas se assemelham a frase que foi escrita no drone e as frases que apareceram hoje pela parte da manhã em São Januário. O torcedor cansou, rapaziada. Realmente não dá mais, não aguentamos o que vem acontecendo dentro do nosso clube. E com relação aí ao Leandrinho, um atleta do Londrina, ontem, aliás, do Operário, né? Ontem o Vasco jogou contra o Operário. Foram duas partidas já nessa Série B e duas derrotas por 2-0 contra a equipe do Paraná. Outro resultado que é inadmissível, um time do tamanho da grandeza do Vasco não pode perder dessa maneira para times inferiores ao Vasco, com todo respeito ao Paraná, ao Operário, aliás, mas sabemos da tradição que é muito diferente. O Vasco no cenário do futebol brasileiro é muito maior e não pode perder. O torcedor vascaíno não se acostumou e não vai se acostumar com resultados desse tipo. Porém, apesar de termos que ter a derrota, de sofrer essa derrota, temos que ainda ouvir
jogadores de equipes rivais, no caso do Operário, zombando do Vasco. Já não bastou o Eric Flores, na derrota, né, do Vasco sobre a equipe do Remo, zoou, fazendo uma comparação ali, já que o atleta era cria da categoria de base do Flamengo e zombou do Vasco, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e dessa vez foi o Leandrinho, cria das categorias de base do Botafogo. Após a vitória, né, do Operário sobre o Vasco da Gama, ele usou as suas redes sociais e disse que Fantasma gosta de entrar de penetra em aniversário, se referindo ao Operário, que tem o seu mascote um fantasma, se referindo dizendo, né, que no caso o Operário havia entrado na festa de penetra na festa do Vasco, que ontem foi os 123 anos do clube, e a própria página do Operário comentou nessa publicação colocando um olhinho e um fantasma, ou seja, o torcedor vascaíno agora tem que ouvir deboche e zoação de jogadores do Operário, do Remo. Isso está se tornando normal dentro do nosso clube, é um absurdo, nós não estamos mais aguentando isso, e até por conta desses motivos que São Januário acordou hoje dessa maneira. O Vasco, que atualmente é nada mais nada menos que o 11º colocado da Série B, com os jogos que aconteceram nessa parte da tarde, a 5 pontos do G4 e a 11 pontos do líder, que é o Goiás. A situação está muito complicada, muito difícil. É esperar que no próximo jogo contra a Ponte Preta vejamos um novo Vasco, já que o Lisca terá essa semana cheia para treinar. O Lisca provavelmente hoje deu folga ao elenco, já que ontem todos se encontravam no Paraná, retornaram hoje ao Rio e amanhã já vão para o CT. Teremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias para treinar. Algo que o Lisca ainda não havia conseguido ter dentro do Vasco. E a gente espera que após esse período de treinamento vejamos também um novo Vasco. Um Vasco mais efetivo, um Vasco com outra cara, outro brilho e que realmente conquiste os 3 pontos. Mas deixando bem claro, se não reforçar nada vai adiantar. E esse também vai ser um dos temas das conversas que vão acontecer além dos treinamentos no CT do Almirante. Reforços, contratações. Essa é a prioridade atual do Vasco. Ontem tivemos a entrevista coletiva do Lisca, onde ele deixou bem claro essa parte, que é necessário reforçar. É necessário fazer um novo plantel, um novo elenco, pois com esses atuais jogadores o Vasco não vai subir. Ele não falou isso claramente, mas entre linhas deixou isso claro, que o Vasco com esses atletas não vai subir. E falou mais, se não contratar, ele próprio prefere sair do Vasco, porque ele disse, se o Vasco não vai contratar, eu prefiro chegar em um denominador comum com a diretoria, ou seja, se não contratar, a gente rescinde o contrato e eu vou embora do Vasco, porque com esses atletas que atualmente estão dentro do elenco, o Vasco não vai subir. E esse vai ser o tema, essa vai ser a conversa. Inclusive o próprio Lisca falou sobre renovar o plantel e trazer novos jogadores na entrevista coletiva de ontem. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio treinador, falando sobre reforçar esse atual elenco cruzmaltino e a necessidade de trazer jogadores para o Vasco. Reforçar um pouco o meu trabalho também. Então vamos conversar agora. Nós estamos todos muito chateados, né? Mas amanhã e segunda eu vou conversar com o Pássaro e com o presidente. Já coloquei para eles algumas coisas, né, na semana passada, e a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias aí para reforçar o nosso grupo. Talvez alguns jogadores, né, não estejam ainda preparados, né, para essa missão. É um grupo muito jovem ainda, é difícil. Na Série B você não faz o trabalho só com jovens, então é uma hora de sacrifício de todos. E eu vou fazer essas colocações, né, para o Pássaro e para o presidente, e espero que eles me atendam para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Agora seria muita falta de caráter minha de falar aqui publicamente na imprensa que o grupo foi mal montado. Isso eu jamais vou falar, acho que não, eu acho que precisa de correções e nós temos muita coisa boa, temos muita coisa que temos que melhorar, temos, mas nós precisamos de correções, isso é bem visível, não é só eu, é vocês, da imprensa, a torcida, a própria diretoria. E é hora do Vasco fazer um sacrifício, é hora do Vasco crescer em cima disso, crescer em cima da dificuldade. Nós estamos empreendendo aqui num clube, né? Nós precisamos achar a solução para 20 milhões de pessoas, né? E é isso que nós vamos buscar. Dentro dessa dificuldade está uma grande oportunidade. Eu lutei muito para chegar aqui, cara. Espera que realmente isso aconteça, porque é necessário, é com urgência que o Vasco precisa contratar novos jogadores. E parece que um nome está muito na mira dessa atual diretoria e é impressionante que a solução para o sistema defensivo do Vasco é o Valber, reserva do Cuiabá, que atuou pela última vez em abril pelo Campeonato Cuiabano. Acredito que é esse o nome do campeonato estadual dessa região. Uma situação complicada, o Valber
parece que o Vasco não desistiu da contratação do atleta, um atleta que vem sendo monitorado dessa última semana. O Cuiabá rejeitou, dar o Valber ao Vasco da Gama, ele que não vem sendo utilizado, mas é um reserva ainda do Cuiabá. O Cuiabá conta apenas com 4 zagueiros no elenco, e se tirar o Valber vai ficar apenas com 3, e apenas por conta disso não quer liberar o atleta. Mas o Vasco está insistindo na contratação do jogador, e um trunfo importante seria ir direto ao Atlético Paranaense, já que o Valber é um jogador do Atlético e está apenas emprestado ao Cuiabá. E a grande ideia seria o Vasco ir ao Atlético, pedir rescisão do contrato do Valber com o Cuiabá e emprestá-lo ao Vasco da Gama, já que ele seria titular no Gigante da Colina e conseguiria ter uma vitrine maior no futebol. Isso é o grande objetivo do Vasco, contratar o Valber, e o Valber teria vontade sim de jogar no Vasco, porque até mesmo o Lisca teria ligado para ele nessa última sexta-feira, conversado, apresentado o projeto para o atleta e dando a certeza que ele seria titular do Vasco nesse atual momento. O Lisca já gostaria de contar inclusive com o Valber no América Mineiro, mas ele acabou preferindo o Cuiabá na ocasião e não fechando com o time do Lisca no início do ano. O Valber, que foi jogador do Guarani nessa última temporada, fez sim uma excelente Série B, fez um excelente campeonato, mas não vem conseguindo ter o mesmo destaque na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que iniciou a sua carreira no Botafogo da Paraíba, tem passagens por Sport, Atlético Paranaense, Figueirense, Guarani, e agora nesse momento está no Cuiabá, um atleta que nunca se firmou, não consegue realmente ter um destaque no cenário do futebol brasileiro, e parece que pro Vasco é a atual solução para o sistema defensivo. A que ponto realmente o Gigante da Colina chegou? E com relação também a 2 atletas, o Rossi e o Rafael Silva. Ontem foi aniversário do Vasco, 2 jogadores que ainda mexem muito com o torcedor vascaíno, e ontem eles comemoraram ali a data importante para eles, já que eles têm uma certa identificação com o Gigante da Colina. O Rossi, através do seu Facebook, falou o seguinte: um clube que venceu preconceitos e foi pioneiro em diversas causas sociais, erguido por uma torcida apaixonada e que leva a Cruz de Malta, símbolo de amor, luta e glória. Parabéns, Vascão, um cara que realmente faz muita falta para esse atual elenco. Quem dera se tivéssemos o Rossi ali naquela ponta direita. E o Rafael Silva também comentou através de suas redes sociais, dizendo: falar do Vasco sempre será diferente, só quem já vestiu essa camisa sabe que o Vasco e sua torcida são diferentes. Feliz aniversário, Vasco da Gama, meu desejo é que sua imensa torcida volte urgentemente a ser bem feliz. Ou seja, 2 atletas muito identificados, o Rossi por toda a sua entrega, por já ter se declarado se tornar um vascaíno, e o Rafael Silva por aquele espetáculo que ele fez no Maracanã contra o Flamengo, a gente eliminando o Flamengo das quartas da Copa do Brasil. Realmente bons momentos que ficam somente guardados na memória do torcedor, porque o momento atual é muito ruim. Mas rapaziada, a gente espera que isso resolva. A gente espera que a gente tenha contratações dessa semana e não seja o Valber, seja um zagueiro de mais qualidade. Vamos pensar melhor, vamos pensar mais à frente, porque a gente tem que trazer soluções e não dúvidas. E acredito que o Valber não vai ser a solução para esse sistema defensivo do Vasco. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixa aí também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. E eu volto a falar, a gente precisa muito da sua ajuda, a gente precisa do seu like, da sua inscrição, do seu comentário, para que a gente possa ter força, crescer aqui no YouTube e, é claro, mostrar para essa diretoria que não estamos satisfeitos com esse atual momento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação e amanhã, às meio-dia, estaremos aqui trazendo as notícias do Vasco. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.